Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 25 a seguir. Pastor Ronald, meu querido amigo, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe o senhor. Vou mandar minha foto para fazer minha carteira de membro. Eu creio. Meu amigo William Nascimento, concordo com o que o pastor disse, uma das vozes mais pujantes do nosso meio. E eu amo, uma coisa que eu amo na vida do William é a entrega que ele dá quando ele está no altar. Eu já ministrei com ele em eventos para milhares de pessoas e também já preguei em comunidades com ele cantando para 20, 30 pessoas, a bala comendo e ele cantando do mesmo jeito lá no Lodial. Olha o nome do lugar, Lodial, quase Lodebar. E Deus me deu a graça de dar uma carona para ele aquele dia, irmão. Quando ele entrou no carro, o tanque fez assim, encheu automaticamente. Estou brincando. Um amigo muito querido, William Nascimento. Deus abençoe você e sua casa, tá, amigo? Sou um admirador muito grande da sua vida, do seu ministério. Quando eu estou contigo, eu vejo quão aquém eu estou de uma vida cristã melhor. Eu preciso ser mais crente, eu descubro isso quando eu estou perto de você. Você me ensina muito, tá? Se você não pegasse o microfone, seu testemunho já me ensinaria. Deus abençoe sua vida, tá, mano? Lucas 14, verso 25 ao verso 35. Prometo aos irmãos que eu vou ser muito rápido no segundo culto, com um pouco de mais tempo. Vou falar sobre outro assunto, lógico, mas a gente explana um pouco melhor. Mas aqui eu quero só compartilhar com vocês um pensamento que eu acredito que vai abençoar a sua vida. Lucas capítulo 14, verso 25 diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltou-se e disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com o que adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, que o sentido aqui é de lixo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você puder, diga amém. Amém. Irmãos, de maneira muito rápida, só fazer aqui um panorama do capítulo 14, que é muito importante para você entender o porquê Jesus conta essas 3 parábolas aqui. Essas 3 parábolas no final do capítulo 14, somando com outras que ele já havia contado. Em suma, o capítulo 14 de Lucas é o capítulo em que Jesus combate a falsidade. Redobre atenção para isso aqui. O capítulo 14 de Lucas é um combate que Jesus faz à falsidade. Aí eu vou dar aqui o mesmo panorama que o Warren Wiersbe deu sobre o capítulo 14. Se você quiser me acompanhar, eu te recomendo que eu faça. Do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 14, Jesus combate o quê? A falsa piedade. A falsa piedade. Por quê? Vou te lembrar o contexto. Jesus está na casa de um dos principais fariseus, depois você leia com calma. É um dia de sábado, um dia sagrado, e na casa desse fariseu, nesse banquete que esse homem está dando para receber Jesus, um dos principais fariseus da região, tem um homem hidrópico, ou seja, um homem que aglomerava, ou na verdade acumulava água nas juntas do seu corpo. É uma enfermidade gravíssima, sem cura para a época. Esse homem hidrópico está na reunião que Jesus está no banquete que Jesus está. São fariseus, são religiosos, são homens que alegam ser guardiões da lei de maneira mais rígida que qualquer outro judeu daquela época. E no meio daquela reunião, Jesus observa o homem hidrópico, que sofre de hidropisia, e diz o seguinte: olha, esse homem está precisando de cura. Estou sintetizando o texto. E Jesus pergunta para os fariseus: vem cá, é lícito curar no sábado? E aí ninguém deles responde nada. E por que eles não respondem? Porque se eles responderem que é permitido curar, eles vão estar quebrando um princípio que eles mesmos estabeleceram. E aí eles, calando-se, Jesus vai e cura aquele homem hidrópico. E antes que os fariseus critiquem, ele diz o seguinte: qual de vocês que tendo um boi e ele caindo no buraco no dia de sábado, vocês não vão resgatar? O que Jesus está dizendo aqui? Vocês são falsos piedosos. Por quê? Vocês têm mais dó do boi do que do irmão.
Porque a lei permite tirar o boi do buraco, mas não permite curar alguém no sábado que está necessitado. Então vocês estão numa reunião de religiosos, só tem gente aqui que julga defender a lei de Deus, mas curar alguém no sábado vocês ficam irritados. Agora tirar o boi do buraco no dia de sábado para vocês não é problema nenhum. Então o que Jesus está fazendo aqui, está combatendo a falsa piedade. E só uma aplicação rápida, que Deus nos dê graça para não vivermos uma falsa piedade dentro do cristianismo. Que amemos mais as coisas materiais do que as pessoas. Por quê? Porque o boi aqui é um animal de trabalho. Naquela época o boi não era tido para alimento como nós o temos hoje. A dieta deles era diferente da nossa. O boi era um animal de trabalho, como o jumento também o era. Também alimentava-se do boi, mas o boi, na sua maior parte, era usado para trabalho. Então Jesus está dizendo o seguinte: se o que você trabalha tiver dificuldade no sábado, você vai resgatar. Agora, alguém que está precisando, você não vai? Nas entrelinhas, aplicando o texto, o que Jesus está dizendo? Vocês amam mais coisas do que pessoas. E aí, lembrando de uma frase de um certo filósofo que diz o seguinte, que de Immanuel Kant, que eu até gosto de muitas coisas que Kant escreveu, mas não concordo com tudo. Kant, certa feita, disse que as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Mas nós estamos invertendo os papéis, amando as coisas e usando as pessoas. E Jesus combate essa falsa piedade no capítulo 14. Depois do verso 7 ao verso 11, eu não vou ler, mas depois você leia com calma, Jesus vai combater a falsa popularidade. Aguça o ouvido, que isso aqui é uma lição para nós. Do versículo 7 ao versículo 11 de Lucas 14, depois você leia. Jesus vai combater a falsa popularidade, porque ele vai contar uma parábola e vai dizer o seguinte: quando vocês forem convidados para uma reunião, como aquela que ele estava nela, cheia de fariseus, Jesus diz: quando vocês forem convidados para uma reunião, não se assentem nos primeiros bancos, assentem-se nos últimos. Por quê? Se você estiver sentado no primeiro banco e chegar alguém mais importante que você, o dono da festa vai pedir para você sair e sentar lá atrás. Então é melhor você sentar atrás e alguém te convidar para vir para frente do que você sentar na frente e ser convidado para ir para trás. E aí Jesus profere um dos versículos que é mais mal interpretados por nós. Esse eu faço questão de ler, que é Lucas 7,11. Depois dessa parábola, ele diz o seguinte: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E a gente distorce o texto dizendo: aquele que é humilhado será exaltado. Não, Jesus disse: aquele que se humilhar, aquele que sabendo que pode sentar na primeira cadeira, senta na última, aquele que se humilhar, será exaltado. E aquele que se exaltar, sabe que o lugar dele é lá atrás e senta na frente, vai ser humilhado. O que Jesus está dizendo? Ele está combatendo a falsa popularidade. Aplicando o texto, ele está dizendo o seguinte: não pense que você é o que você não é. O ideal é que você saiba quem você é, mas entre você se supervalorizar e se desvalorizar, é melhor você se desvalorizar do que valorizar. O ideal é que você saiba quem você é, você saiba o seu lugar. É o que Jesus está combatendo. Vocês, fariseus, se acham melhores do que os outros. Então vocês chegam e querem sentar nos primeiros bancos. Mas vai chegar gente mais importante que vocês. Então aquele que a si mesmo se exalta vai ser humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha vai ser exaltado. Então Jesus está combatendo do verso 7 ao verso 11 a falsa popularidade. Não seja o que você não é. Não pense, não queira ser o que você não é. Do verso 12 ao verso 14, aí Jesus afunda o prego um pouquinho mais. Por quê? Porque ele combate a falsa hospitalidade. Essa eu preciso ler. Do verso 12 ao verso 14, ele diz o seguinte: e dizia também ao que tinha convidado. Qual é o contexto aqui? O fariseu da casa, o dono da casa. E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Jesus está dizendo o seguinte: não tem uma falsa hospitalidade. Como assim? Não faça por interesse, não convide quem pode te recompensar. Porque é muito fácil você fazer por quem pode fazer por você. Difícil é você estender a mão para quem não pode estender a mão de volta para você. É abrir porta para quem não pode abrir porta para você. É ajudar quem não pode te ajudar. O nome disso é cristianismo. Então Jesus está combatendo a falsa hospitalidade. Vocês acham que estão fazendo grande coisa, mas só estão convidando gente que pode convidar vocês de volta. Só estão fazendo bem por quem pode fazer bem a vocês de volta. E o princípio do reino não é esse. O princípio do reino é você fazer por quem não pode fazer por você. Então, irmão, eu não posso pagar sua janta, mas você pode pagar a minha, fique à vontade. É um princípio do reino. Aí depois Jesus vai combater a falsa segurança dos judeus. E aqui também é interessante, eu vou sintetizar. A gente já vai entender o texto que nós lemos. Jesus conta a parábola da ceia.
ele fala que o homem foi dar uma ceia e convidou as pessoas mais conhecidas, e esses no dia da ceia, no dia das bodas, cada um deu uma desculpa e não foi. Aí o dono da festa começou a chamar os cegos, aleijados, moradores de rua, e colocou para dentro da festa. O que ele está dizendo? Vocês judeus acham que já tem um lugar garantido no reino, mas como vocês estão rejeitando o Messias, Deus vai colocar gente no lugar de vocês. Então ele está combatendo a falsa segurança. É quando nós nos fiamos na nossa falsa piedade, no nosso cristianismo superficial, e achamos que já estamos salvos. É o que Jesus está combatendo. Ele está dizendo, olha, não pense que o seu lugar está garantido, porque você tem que fazer por onde? Você tem que demonstrar a sua piedade. Então repare que é um conjunto de obras. Jesus está dizendo, vocês judeus, está falando dos judeus, vocês acham que já está tudo certo com vocês, mas não, o Pai vai colocar gente no lugar de vocês, ou seja, a igreja. Então Jesus está combatendo a falsa segurança religiosa. Aí do verso 25 ao 35, que são as 3 parábolas que nós lemos, a parábola do rei, a parábola da torre mal começada, a parábola do rei e a parábola do sal. E essas 3 parábolas, o que Jesus está combatendo aqui? A falsa expectativa. E é sobre isso que eu vou falar com 10 minutos. Jesus está combatendo a falsa expectativa. Então ele falou da falsa piedade, da falsa popularidade, da falsa hospitalidade, da falsa segurança religiosa. Agora está falando da falsa expectativa. Por quê? Porque o verso 25 diz que uma grande multidão está seguindo ele. Ele está saindo da região da Pérea, está indo para Jerusalém. E é a última viagem que ele faz para Jerusalém, e de repente Jesus olha para trás e tem uma multidão empolgada seguindo ele, pastor. E ele vira para aquela multidão e ele fala, vem cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem uma multidão seguindo ele, mas Jesus nunca preocupou-se com números. Então ele olha para a multidão e fala o seguinte, se alguém vier após mim, igual vocês estão vindo, e não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, mulher, parente, por minha causa, não pode ser meu discípulo. Quem não decide carregar a cruz, não pode ser meu discípulo. Jesus está combatendo a falsa expectativa. Por quê? Porque no meio daquela multidão tinha gente que pensava que ele ia sacudir o jugo de Roma, que ele iria estabelecer o trono de Davi e iria governar e tirar o jugo de Roma de cima dos judeus. Era uma expectativa falsa. Tinha gente que estava ali só por causa do pão que ia ser multiplicado, só por causa das curas que ele fazia, e de repente ele vira para aquela multidão e fala, vocês estão com a expectativa errada. Isso aí vem a reboque. A primazia é o seguinte, se você não aborrecer quem está à sua volta, porque pai, mãe, irmão, mulher, filho aqui, está falando do ciclo de convivência, do ciclo social, as pessoas mais próximas, e a gente tem dificuldade para entender porque ele usa o termo aborrecer, e aborrecer no nosso português é fazer raiva. Mas aborrecer no grego, porque Lucas escreve na língua que ele domina, a palavra aborrecer aqui vem do grego miseu, que um dos sentidos é colocar em segundo plano. Quando Deus fala, por exemplo, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, não é que Deus fez raiva em Esaú, Deus está dizendo, eu amei a Jacó e deixei Esaú em segundo plano. Então quando Jesus diz, aquele que quer vir após mim, não aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, ou qualquer outra pessoa por amor de mim, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo? Quer me seguir? Primeiro é a minha vontade, não a sua. Primeiro é a minha vontade, não de quem está à sua volta. Aguça o ouvido, irmão, que eu vou afundar o prego. Quando você começar a fazer a vontade de Deus, automaticamente você não fará a vontade de quem está à sua volta. É mais ou menos o que José passava. Por quê? E eu vou falar sobre José no segundo culto. Porque José contava para o pai o que os irmãos faziam de errado. Eu já vi gente dizer, José era fofoqueiro. Não. Por que José contava para o pai o erro dos irmãos? Porque quem amava José era o pai. Então, entre aborrecer o pai e aborrecer os irmãos, eu prefiro aborrecer os irmãos. Porque muitas vezes, para agradar os irmãos, a gente desagrada o pai. Para agradar quem está à nossa volta, a gente desagrada aquele que está acima da gente. Marcos capítulo 15, verso 15, um dos textos mais chocantes da Bíblia, porque diz o seguinte, e Pilatos, para agradar a multidão, mandou crucificar Jesus. Pilatos sabia da inocência de Jesus, mas mandou crucificá-lo para agradar a multidão. E quantas vezes para agradar quem está à nossa volta, a gente desagrada a Deus? Então Jesus está dizendo o seguinte, para ser meu discípulo, não queira agradar a todo mundo. Porque quando você começa a cumprir princípios, como foi dito aqui, dizimar, ofertar, ser fiel e por aí vai, automaticamente quem está à sua volta não vai coadunar com seus interesses. De vez em quando alguém vai te contrapor, alguém vai arrumar confusão com você, e Jesus está dizendo, quer ser meu discípulo? Esteja disposto a fazer isso. Esteja disposto a desagradar interesses de quem está à sua volta. E aí fica a pergunta para nós, baseado nesse texto, quais são as nossas reais intenções concernentes a Jesus? Aí ele fala, olha, ninguém pode me seguir e ter medo de desaprovação.
Você vai aborrecer quem está à sua volta, ou seja, algumas pessoas vão desaprovar o que você vai fazer. Mas quem quer ser meu discípulo não pode ter medo de desaprovação. Desaprovação social, desaprovação no ciclo social que você está inserido nele. Se você quer ser cristão, guarde o que eu vou lhe dizer, se não me engano foi Spurgeon quem disse, a igreja não foi chamada para ser o caramelo do mundo, mas o sal. O dia que o mundo aplaudir a igreja é porque a igreja está na mesma direção do mundo. Vou repetir, o dia que o mundo aplaudir a igreja é porque a igreja está na mesma direção do mundo. Você está comigo nessa palavra? Então me ajuda aí e fala para alguém, não tenha medo de desaprovação. Faz parte. Faz parte. Automaticamente, quando você começa a impor, quando você começa a mostrar quais são as suas verdades, o que você acredita, os seus princípios, quando você impõe seus princípios, você descobre se você é amado ou se você é só útil. Vou repetir, quando você impõe os seus princípios inegociáveis, você começa a descobrir se as pessoas te amam ou se só querem a sua utilidade, se gostam de você ou do que você oferece. Quando você impõe os seus princípios, você descobre se as pessoas te amam ou se só querem a sua utilidade. Estou repetindo o que o pastor pediu para repetir. Agora olha que coisa interessante, meu amigo William. Jesus, por 3 vezes nesse texto, ele diz assim, não pode ser meu discípulo. Ele diz isso no verso 26, 27 e 33. Sabe por que isso aqui é chocante? Porque se você pegar, e eu fiz o comentário dos evangelhos, se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, que é o 5º evangelho, considerado o 5º evangelho, se você pegar os 5 primeiros livros do Novo Testamento, por 257 vezes aparece a palavra discípulo, mas aqui por 3 vezes Jesus diz, não pode ser meu discípulo. Jesus está impondo condição, ele está quebrando a falsa expectativa. Por isso que ele diz no verso de número 27, quem não levar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Porque nós lemos isso aqui hoje, você não pode carregar a cruz e se você não quer carregar a cruz, você não pode ser meu discípulo. Para nós tem uma conotação diferente. Por quê? Porque hoje nós entendemos o processo da crucifixão. Mas naquele tempo carregar a cruz era humilhação pública. Por isso que o Cirineu foi constrangido a carregar a cruz, porque carregar a cruz era constrangimento. Me ajuda, carregar a cruz era? Aí Jesus disse, se não quer ser constrangido, então não pode ser meu. Para nós só de um jeito hoje, para nós a cruz hoje é símbolo do cristianismo, mas naquele tempo era símbolo de humilhação. Por isso que Paulo não contou nenhum milagre de Jesus. Leia as 13 cartas de Paulo. Paulo nunca falou da transformação da água em vinho, da cura da ressurreição de Lázaro, da cura da filha de Jesus. Paulo nunca citou um milagre de Jesus. Sabe o que Paulo pregava? O Cristo crucificado, que é loucura para o mundo, mas poder de Deus para nós. Então Jesus está dizendo, não quer carregar a cruz, não quer ser exposto, não quer ser humilhado. Então você não pode ser meu discípulo. O que Jesus está fazendo? Está combatendo a falsa expectativa. Eu preciso dizer isso aqui, porque tem dia que a gente coloca mais expectativa no doador, na doação do que no doador. E Jesus está combatendo para a multidão, dizendo, você não pode ser meu discípulo se não quiser ser constrangido. Eu preciso te fazer uma pergunta, não é para você me responder, para você pensar, está preparado para o constrangimento da vida? Só por professar sua fé? E aí Jesus conta as 3 parábolas e nós vamos encerrar. Ele fala, então faz o seguinte, você quer ser meu discípulo? Vou contar 3 parábolas, vocês vão entender. Ninguém começa a construir uma torre, lança a base e para no meio. Porque se parar, alguém vai passar e vai dizer o seguinte, começou e não terminou. O que ele está dizendo? Ninguém é obrigado a ser meu discípulo, mas se aceitar, não para no meio, vai até o fim. E aí, irmãos, é isso aqui que deixa o inferno ensandecido. Por quê? Porque você tinha a opção de estar em outro lugar essa tarde. Eu não vou entrar aqui nos pormenores da torre. Mas olha o que Jesus está dizendo. Ninguém lança a base e larga a torre no meio. Antes você faz a conta. Dá para ir até o fim? Então eu começo. Então antes de você dizer que quer o discipulado, faça as contas para ver se está disposto a desagradar interesses, a renunciar, a ser constrangido e apesar de tudo isso, ir até o fim.
Porque haverá dias que vão dizer assim, está indo para a igreja dar dinheiro para pastor, mas está dizendo, estou indo até o fim. Vai ter dia que alguém vai dizer, isso aí é coisa de louco, mas está dizendo, eu vou terminar minha torre, não vou parar no meio. Eu preciso liberar a palavra sobre a Ebenezer Church essa tarde. A palavra é, sua torre não vai ficar no meio, você vai até o fim. Se tem alguém comigo nessa palavra, ergue a mão por 30 segundos só. Porque o diabo queria que a torre do seu cristianismo ficasse parada. O diabo queria que a torre do seu sonho ficasse parada. O diabo queria que você parasse tudo pelo meio. Mas para vergonha do inferno, quem põe a mão no arado não olha para trás. Começou no ministério, vai até o fim. Começou no projeto, vai até o fim. Eu vou liberar, você não vai ficar pelo meio do caminho. Você vai até o fim. Só quem vai, tira 30 segundos para adorar o nome do Senhor. Vai ter constrangimento, vai ter perseguição, vai ter afronta do diabo, vai ter cruz, vai ter calvário, mas a Ebenezer Church vai até o fim. Só quem vai até o fim faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Só quem vai até o fim. Meu amigo William Nascimento, você vai até o fim, não vai ficar no meio. Pastor Ronald, nós não vamos parar no meio. Cada obra que Deus colocou no seu coração, o Senhor vai até o fim. Segura a mão de alguém com carinho, provoca ele e fala, você vai até o fim. Você vai até o fim. Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não vamos parar no meio, nós vamos até o fim. Cristianismo é ir até o fim. Irmão, isso aqui é premissa básica da nossa fé. Estou pregando doutrina para você. Premissa básica. Cristianismo é ir até o fim. Colocou a mão no arado, já era. Aí ele está dizendo, faz as contas, está disposto? E por que, irmão, aí eu lembro da frase de Billy Graham, pastor. A Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. Porque se naquele tempo já era útil, imagina isso aqui hoje. Porque nunca houve uma geração que parasse tanto no meio quanto a nossa. Não precisa me responder, mas quantos meses de academia você pagou e nem colocou o pé lá? Estou falando de outras áreas agora. Quantos livros você começou a ler e está lá o marca-página no capítulo 2? Quantas vezes de 31 de dezembro, 1 de janeiro, você falou assim, vou ler a Bíblia toda e parou em Êxodo capítulo 2? Quantos projetos estão na gaveta? Quanta coisa você falou assim, 2023 eu vou fazer, não fez nenhum texto até agora, porque nós somos especialistas em deixar tudo pelo meio. Mas a palavra de Deus para você essa noite é, vai até o fim. Vou liberar a palavra, até 31 de dezembro tem muita coisa para acontecer. Você vai concluir projetos, a torre vai ser erguida e o nome de Deus vai ser glorificado nesse negócio. Escute isso aqui, estou terminando. Foi quando eu olhei isso aqui, meu amigo William, que eu entendi o que Deus disse a Abraão, em Gênesis 17, se não me engano, 1. Anda na minha presença e ser perfeito. Me ajuda, anda na minha presença e ser? Como é que Deus está pedindo perfeição de um cara que no capítulo 16 tinha feito um filho na concubina? Como é que Deus está pedindo perfeição de um cara que no capítulo 20 iria mentir, no capítulo 20 do Gênesis, iria dizer que Sara não era a mulher dele, era a irmã? Porque Abraão foi o pai da fé, mas teve os seus deslizes. E Deus disse para esse cara, ser perfeito. Aí tem que entender por quê. Porque a palavra muda de acordo com o tempo. Vocês sabem disso. A língua, ela é viva. Por exemplo, tem palavras que a gente usa hoje, que tinham um sentido no passado, hoje não tem mais. Por exemplo, a gente diz assim, a ficha caiu. Quem é da geração do smartphone não entende isso. Quem usou um orelhão, porque você ia fazer uma ligação no orelhão, você colocava a ficha. Quando a ligação atendia, a ficha caía. Você dizia assim, a ficha caiu, atendeu a ligação. Então dizer a ficha caiu, dizer o seguinte, entendeu ou atendeu. Hoje você fala a ficha caiu é smartphone, que ficha? Porque a palavra muda. Por exemplo, antigamente se dissesse para uma mulher assim, é um brotinho, era uma cantada. Hoje você fala assim, é um brotinho, é o quê? Uma pizza? Porque as palavras mudam. E perfeição hoje tem uma conotação, mas vamos para a origem da palavra? Vamos lá. Vamos para a etimologia, o ethos da palavra, a verdade da palavra. A nosso português vem do latim, vocês sabem disso. Toda palavra que começa com per, o prefixo per no latim significa totalidade. Vou te dar um exemplo.
Aconteceu um crime, a polícia estabelece o perímetro, ou seja, a totalidade da cena do crime, para colher as provas. O que é uma perimetral? Uma pista que corta toda a cidade. Tudo que começa com per tem a ver com totalidade. O que é perdão? Perdonare. Donare, doação, totalidade. Perdão é doar completamente. Outro dia eu falo sobre isso. E o que é perfeição? Totalidade. Fátio ou feito é fazer. Então o que é perfeito? É fazer na totalidade. Então guarda o que eu vou lhe dizer. Ser perfeito não é não falhar. Ser perfeito é ir até o fim. Quando Deus falou a Abraão, seja perfeito, Ele está dizendo o seguinte, não é que você não vai errar, é que apesar do erro, você não vai parar, você vai até o fim. Perfeição não é quem não erra, perfeição é quem não desiste no meio do caminho. Ser perfeito é ir até o final. E só quem vai até o fim, só mais uma vez aí, faz aquele barulho que o inferno não gosta de ouvir, porque o diabo pensou, não vai chegar até a virada do ano, e olha você aqui dando glória a Deus e aleluia, porque você vai até o fim. Você crê em palavra profética? Levante a mão para receber. Seu projeto vai até o fim. Seu sonho vai até o fim. Seu ministério vai até o fim. O que Deus colocou na sua mão vai até o fim. Então Jesus está dizendo, faz as contas. Quer ser meu discípulo? Faz as contas para ver se você vai até o fim. Ninguém começa uma torre para não terminar. Aí ele conta uma segunda parábola. Ele diz o seguinte, qual rei que vai descer a guerra? E tem 10 mil homens com ele. Só que o inimigo que está vindo contra, o rei que está vindo contra, tem 20 mil. Se esse rei for sensato, ao invés de travar uma guerra que ele sabe que ele vai perder, ele manda embaixadores e pede paz. O que Jesus está dizendo? No meu reino é assim, lutar contra a minha vontade é guerra perdida. Não dá para ser meu discípulo e lutar contra a minha vontade. Você tem que... Olha o que ele diz para a gente entender o texto. Verso 33. Verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, quando ele está falando aqui de um rei que pede paz para um rei que é maior do que ele está falando o quê? De renúncia. É uma guerra de território. Por que os reis brigavam? Para tomar território. Então, ele está dizendo o seguinte, se o rei que vem contra você é mais forte que você, se rende. Entrega tudo. Renuncia. Porque para ser discípulo, tem que estar disposto a renunciar. Não seja feita a minha vontade, mas a que é boa, perfeita e agradável. Posso dizer uma coisa? Pode não ser do jeito que você queria, mas vai ser melhor do que você pensou. Agora eu vou afundar o prego. Até quando você vai ficar lutando contra a vontade de Deus? Até quando você vai entrar numa guerra que você sabe que você vai perder? Deus te chamou para o ministério e você está lutando. Deus te chamou para um projeto e você está lutando. Deus te deu um sonho e você está lutando. Deus te deu um dom e você está lutando. Deus te deu um talento e você está lutando. Ele está dizendo, renuncie e se rende que é melhor. É melhor se render, porque lutar contra a minha vontade é uma guerra perdida. Vou liberar a palavra na sua vida. O que vai prevalecer é a vontade do Deus Todo-Poderoso. E para a gente encerrar, porque a hora já foi, Jesus diz, e o sal? Se o sal perdeu o seu sabor, não serve nem para montura nem para nada. Ele está dizendo, porque quando você perde o seu propósito, poderia falar aqui inúmeras características do sal. Eu vou te dizer uma só. Antes de falar da característica do sal, quando eu falo de sal, Jesus está dizendo o seguinte, o sal quando perde seu sabor não serve para mais nada. Lembrando que naquele tempo o sal não tinha conservante como hoje tem. O sal que você usa hoje tem conservante. Naquele tempo não tinha. Então naquele tempo o sal ficava insosso, perdia o seu sabor. E o sal que perde o sabor, perde o propósito. Quando eu falo de sal, imediatamente eu me lembro de quem? Da mulher de Ló. Gênesis 19, 26. Os anjos descem lá em Sodoma, pegam a família de Ló pela mão e estão dando uma direção. A mulher de Ló, no verso 26, olha para trás e vira uma estátua de... E aí muita gente me perguntou, pastor, por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Que punição é essa que ela está recebendo? Simples demais. Porque aquela região de Sodoma e Gomorra ficava num vale. Tinham 5 cidades naquele vale. E aquele vale era conhecido como Vale do Sal. De onde vem a palavra salário? Que o sal era tão caro naquela época que o sal era usado para pagar os honorários de um trabalhador. Quando aquela mulher olha para trás, ela se torna parte do ambiente que ela desejava. Você ama tanto esse lugar, então você vai virar parte dele. Só que quando eu sou sal, olha a diferença do sal. Quando você pega o sal e passa no alimento, não é o sal que pega o sabor do alimento. É o alimento que fica com o sabor do...
Então Deus está dizendo, não é você que se torna um produto do meio. Não é o ambiente que te muda, é você quem muda o ambiente. Quem está disposto a ir até o fim, quem está disposto a renunciar, quem está disposto a não perder o propósito, não se torna parte do ambiente. Ele muda o ambiente em que ele está inserido. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família.